Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, quero lhe convidar a refletir sobre um assunto: criação ou evolução? No que você acredita? Já devem ter feito essa pergunta e você mesmo já deve ter parado para pensar. Será que viemos da evolução, do Big Bang? Ou será que somos obras da criação? Deus quem nos criou? Qual sua opinião sobre esse assunto? Por muito tempo eu estudei com as religiões, depois quando eu fui estudar também as terapias, acaba que envolve um pouco esse assunto também. E hoje em dia eu tenho uma visão um pouquinho diferente das outras pessoas. Quero tentar explicar aqui para vocês a minha maneira de pensar e acreditar sobre esse assunto. E gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários a sua opinião, no que você acredita. Claro que sempre respeitando a opinião de cada um, a crença de cada um. Eu vejo que as duas formas são parte de uma só verdade, de uma só história. E que foi o homem que acabou dividindo as duas, e por isso essa dúvida de se viemos da evolução ou da criação, mas que, na verdade, as duas histórias são um complemento de uma só. Como assim? Através dos cursos que eu fui fazendo, livros também que eu li, um livro até como exemplo aqui, Manual de Magia com as Ervas, de Bruno Gimenez e Patrícia Cândido. Ele traz a explicação sobre as mônadas, as almas, a extensão de alma, um assunto assim bem, como é que eu posso dizer, bem elevado sobre isso. Quando eu li ele a princípio, assim, eu fiquei, eu não sei qual palavra seria melhor para descrever, mas meio que chocada. Nossa, será que isso é possível? Até se alguém tiver curiosidade, convido a ler esse livro, é muito interessante. Eu também quero ler novamente. Nessa explicação das mônadas, as almas e as extensões de alma, tem uma parte que explica que Deus era um só. Deus é uma energia, né? Ele se sentia sozinho. E isso também tem na Bíblia, que no princípio era o Verbo estava com Deus. Tem uma parte também que diz que ele pairava sobre as águas, na escuridão, e aí sim criou a luz. Então, Deus era um só. Aqui no livro traz isso. Eu tentei procurar quando eu estava anotando a. Quando eu estava fazendo as anotações para criar esse vídeo aqui, eu tentei procurar, mas acabei que não encontrei, por isso que eu quero ler ele novamente. Mas eu lembro de uma parte que ele explica que Deus se sentia sozinho, porque Deus é todo-poderoso, é o todo que está em tudo. E num determinado momento, Deus resolveu se dividir. Nessa divisão que ele fez de si mesmo, ele se dividiu a ponto de ficar em partículas. Para mim, essa divisão, onde ele se torna partículas, seria o Big Bang. Por isso que eu vejo como uma história complementa a outra. Então, Deus é uma energia, é o todo que está em tudo, e ele era um só, e havia escuridão. Essa é a minha maneira de ver. E ele quis se dividir. Então, nessa divisão, quando ele faz essa divisão, há uma grande explosão, que é o Big Bang. E aí ele se divide em partículas. Mas mesmo assim, uma parte ele fica como sendo Deus. E essas pequenas partículas uh, vão experimentar a matéria. Mas cada partícula dessa é uma partezinha de Deus. Vou tentar explicar assim de uma forma que seja fácil de entender. Qualquer coisa vocês deixam aqui nos comentários o que acharem sobre o assunto. E aí nessa experiência de experimentar a matéria, porque aí ele se dividiu e claro, não tem assim uma ordem que a gente possa entender certamente, né? Mas foi experimentar a matéria, então cada partícula entrava, digamos, numa árvore para ver como que era a experiência de ser uma árvore, em um animal, como era essa experiência de ser um animal. E como Deus fez essa divisão, ele também cada partícula dessa tinha o mesmo poder que ele, porque era parte dele. Então,
começou a perder o controle sobre essas partículas pequenas, porque elas tinham também a sua vontade própria. Nesse momento, ele colocaria essas partículas para viver na Terra, para que elas pudessem voltar novamente a ter a consciência dele como antes. Então, de certa forma, como eram partículas, acredito que ali foi havendo a evolução até chegar em nós. Mas não deixa de ser que Deus criou. Esse eu diria que é um assunto bem complexo. Não sei se você já parou para pensar sobre isso ou se já teve uma ideia dessa forma ou parecida. Como eu disse, quando eu li o livro, eu fiquei bem assim, meio que sem entender, será que é possível? Como será? Mas ao decorrer do tempo eu fui vendo que pode ser que uma história se complemente na outra. E eu vejo que Deus vai nos trazendo as informações, dependendo do tempo em que é correto para cada um de nós. Porque a nossa evolução também, cada um tem a sua. A salvação é individual. Então, eu acredito que cada um de nós tem o seu tempo de evoluir, o seu tempo de entender cada questão. E somos tão pequenos diante da imensidão do universo que eu não sei se um dia a gente vai ter o conhecimento de tudo e do todo. E por que um vídeo desses, né? Eu acredito que quando a gente entende que somos parte de um todo, as pequenas problemas, pequenas dificuldades que a gente dá tanta atenção passam a ser menores diante do que somos nesse universo tão vasto, tão grande, e sendo filhos do Criador, que é o todo que está em tudo e tem todo o poder. Então, nossos problemas, nossas questões ficam pequenas diante da grandiosidade que é o universo, que é Deus para nós. E como eu disse, depende da crença de cada um, é respeitar o que você acredita e respeitar o que o outro acredita também, né? Que tenha-se o respeito entre as crenças. Por isso eu quis dividir com vocês essa minha forma de ver até hoje, né, decorrente do que eu já vi, do que eu já aprendi, e é uma parte do que eu acredito, para compartilhar com vocês, verem o que vocês pensam sobre o assunto, e não querendo defender, mas compartilhar a minha maneira de pensar e a minha maneira de ver. Até mesmo falando sobre as ideias, nossas ideias. Eu acredito que as ideias, e esse acreditar que eu digo, não é que veio de mim, é pelo que eu estudo. Então, eu estudo, é um curso que eu vejo, um livro que eu leio, eu vou juntando as informações e vou raciocinando também e tirando a minha conclusão do que estou aprendendo. Então, para mim, as ideias vêm de Deus. Como um ser humano seria tão inteligente a ponto de criar um celular, criar uma câmera, criar uma aeronave, um avião, um carro? De onde vem todo esse conhecimento, essa inteligência? Para mim, é de Deus. Então, Deus tem todas as informações, Ele é o todo que está em tudo, e Ele passa para nós essas informações. Claro que não é nitidamente que eu vou pensar, não, algumas pessoas têm isso, mas não todas, né? Eu acredito que deveria trabalhar essa parte para daí sim ter mais consciência disso, mas que as ideias chegam para nós, para cada um, vindas de Deus. Eu trouxe também aqui uma historinha, anotei aqui, quero ler para vocês. Eu tive conhecimento dessa história aqui no meu curso de fitoenergética, agora também estou fazendo pós em fitoenergética, novamente a prof trouxe essa historinha aqui e mostra assim como de tempos em tempos a consciência e a ideia das pessoas, da sociedade vai mudando. Aqui traz a história da origem das medicinas. Então, no ano de 500 depois de Cristo, tem a frase assim: vem até aqui e coma essa raiz. Então, nessa época, acreditava-se muito na raiz para poder ajudar na medicina, né, nas doenças das pessoas. 1000 depois de Cristo.
Essa raiz é coisa de ateu. Faça uma oração ao Deus que está no céu. Então, nesse momento, passa-se a acreditar que tudo vem de Deus. 1792, depois de Cristo. O Deus não está no céu. Quem reina é a razão. Vem até aqui e beba essa poção. Aí a gente vê como vai, primeiramente era Deus, então depois aí as pessoas se cansam de ter apenas essa explicação e já entra, beba essa poção. 1917 depois de Cristo. Esta poção é para enganar o oprimido. Sugiro que você tome um comprimido. Aí já vem, né, a criação do comprimido, a medicina em si. 1960 depois de Cristo. Esse comprimido é antigo e exótico. Chegou a nova era, tome o antibiótico. Ano de 1990 depois de Cristo. Agora o antibiótico te deixa fraco e infeliz. Há um novo tratamento, coma essa raiz. Então, através dessa pequena história aqui, ilustra como começa pela raiz, aí vai para acreditar só em Deus, depois vai para a razão, aí vem o comprimido, o antibiótico, volta e no fim volta a ser a raiz. Por isso que essa historinha, porque eu vejo que o homem tenta explicar, né? A ciência, através da religião, através da medicina, quer explicar o porquê das coisas. Desde Ai, como é que é? A mitologia. São formas que o homem tenta explicar o porquê de cada coisa, a existência das coisas, mas que, de certa forma, tudo faz parte de uma coisa só. Sei que esse vídeo pode deixar você meio confuso, mas eu quis compartilhar com vocês um pouco do que eu acredito. Não é um todo, é um pouco. E para dizer assim que é muito melhor você ter a cabeça aberta de novas possibilidades, novas ideias, que nem não tem como eu saber tudo. E sempre estar aberto a novos conhecimentos, né? Então seria isso. Ao invés de você querer defender a sua e querer provar que está certo, você vê que há muitas possibilidades e que sempre a gente pode estar aprendendo. Como eu disse antes, a grandiosidade do universo e nós somos pequenos diante deles, mas claro que temos grande importância aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Compartilha com alguém que você acredita que vai se interessar. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Até um próximo vídeo.